O que é o Sistema Financeiro Nacional? A gente pode definir como um conjunto de instituições, de regras, de procedimentos que tem como objetivo fazer com que as pessoas troquem recursos entre si. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, troquem recursos entre si. Mas que pessoas são essas, tá? Vamos dar um passo atrás. A gente sempre vai ter, em uma economia, os chamados agentes superavitários, né? Gente que tem capital sobrando naquele momento, e agentes deficitários, gente que está precisando de capital naquele momento. O primeiro pensamento que a gente tem sobre isso é você pensar numa pessoa que é poupadora, né, que sobra recursos do seu salário, e uma pessoa que é gastadora, né, que está sempre pedalando no cheque especial, se financiando com cartão de crédito, e por aí vai. Mas isso é só um aspecto pequeno do sistema financeiro nacional. Na verdade, a gente pode pensar em uma empresa que precisa de financiamento para expandir a produção, para poder crescer a fábrica, desenvolver novos mercados, ir para o exterior. Se tudo for correr bem, né, ela vai contratar mais pessoas, vai gerar mais empregos, vai pagar mais impostos, né? Então, para o crescimento e expansão dessa companhia, e ela precisa de recursos e ela vai atrás de um agente superavitário para que ele possa financiar essa expansão dessa companhia. Né? Pensa, por exemplo, numa entidade de previdência, fundo de pensão, regime próprio, que hoje está na fase de acumulação dos seus recursos, então tem dinheiro sobrando no presente. E precisa rentabilizar esse recurso, né, de acordo com o seu compromisso atuarial, para que no futuro possa pagar os benefícios dos seus participantes. Essa empresa vai tentar acessar essa entidade de previdência ou esse regime próprio. Só que ela não consegue acessar diretamente. Quer dizer, talvez até conseguisse. Eu já vou dar um exemplo aqui para mostrar como isso fica muito complicado. Mas a forma mais segura dela conseguir acessar esses recursos é através do Sistema Financeiro Nacional. Eu tenho um conjunto de instituições, um conjunto de regras que vão fazer o dinheiro desse fundo de pensão chegar nessa empresa, seja através do mercado de renda fixa, seja através do mercado de renda variável, e esse recurso será devolvido, né, dentro do prazo acordado, dentro das condições combinadas, né, ou até dentro da vontade de uma das partes, depende da modalidade de financiamento, ou da modalidade de acesso a esses recursos. Então, através do sistema financeiro, isso fica mais seguro. Tá? Já volto para essa parte. Deixa eu dar um exemplo aqui, que fica bastante fácil de entender porque é importante eu ter um conjunto de instituições. E é importante para os dois lados, para o agente superavitário e para o agente deficitário. Imagine que você viva numa comunidade onde eu tenho agricultores e comerciantes. Uma cidade pequena, no interior, você tem 5 mil habitantes, todo mundo se conhece, a maior parte das pessoas passou a vida inteira ali. E nessa comunidade existe uma cultura, um modus de operandi de que os comerciantes emprestam dinheiro para os agricultores. Então, os agricultores precisam de capital para poder plantar, né, a próxima cultura e poder colher na próxima safra. Mas quando eu estou falando de agricultores, eu estou falando de famílias, estou falando de unidades familiares, não de grandes empresas ou grandes fazendas. E quando eu estou falando de comerciantes, eu estou falando das pessoas que tocam os pequenos comércios locais, os mercadinhos, todos os prestadores de serviço para a própria comunidade, o médico da cidade, o dentista da cidade, né, o advogado da cidade, o delegado da cidade. Quer dizer, todos esses profissionais e os pequenos comerciantes emprestam recursos para as famílias dos agricultores para que eles possam plantar. Quando eles colhem, né, o produto do seu plantio, esses agricultores vão até o mercado na outra cidade maior, vendem esses produtos, voltam e pagam isso para as pessoas que emprestaram para eles, os profissionais da cidade e os comerciantes. Isso funciona muito bem durante alguns anos. Agora imagine que em um determinado ano você tenha uma mudança no clima grande, como a gente está acompanhando nesse exato momento, e que ela atrapalhe a colheita, que ela prejudique muito a colheita. Vamos pensar no seguinte: começou a chover antes do esperado e chover muito. Então, boa parte das plantações ficaram embaixo d'água e muito pouco pode ser aproveitado, né, na época da colheita. Portanto, essa família praticamente não vai ter o que vender no mercado local para poder gerar renda e pagar as pessoas que emprestaram para elas. Se você não tiver nenhuma instituição que ofereça algum tipo de proteção, por exemplo, seguros, uma seguradora, para esse evento, contra esse evento climático, a família não vai ter renda, porque aconteceu, enfim, um negócio que ninguém estava preparado, e também não foi culpa de ninguém. Quem prestou recurso não vai receber. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Vamos pegar as casas e as pequenas produções das famílias, vender ou repassar direto para as pessoas que emprestaram recursos. E aí como é que ficam essas famílias? Vão morar na rua? Não vão poder mais plantar.
E se esses comerciantes, esses profissionais que emprestaram recurso, aquilo for a única poupança deles, ou aquela poupança que eles planejavam para mandar o filho estudar numa cidade grande ou até no exterior, como é que eles ficam sem receber esse recurso? Então você gera um problema grande para essa comunidade, o fato de você não ter ninguém que ofereça algum tipo de proteção para esse contrato, para esse arranjo, que nesse caso, como eu falei, seriam as seguradoras, né? Contratar um seguro no caso de algum acidente ou alguma coisa que não foi culpa de ninguém, para que a seguradora, que concordou em dividir o risco, top, oferecer uma proteção, né? Vai cobrar vai cobrar um valor por essa proteção, mas no caso desse acidente, quem prestou o recurso não deixará de receber esse recurso. Infelizmente, a família vai ficar numa situação muito difícil, mas não tão difícil ao ponto de perderem suas casas e perderem, por exemplo, as suas pequenas produções agrícolas. Então, o sistema financeiro, e aí fechando esse grande parênteses que eu abri, ele acaba por possibilitar que esses recursos que são emprestados pelos agentes superavitários nessa economia aos agentes deficitários também tenham algum nível de proteção. Um seguro, vamos simplificar, você pensa numa seguradora. Ou até, se o agente deficitário deu causa ao fato de não conseguir pagar, foi negligente, usou o dinheiro de forma que não foi dentro do combinado, ou aconteceu alguma coisa, de fato, esse seu agente superavitário possa ser ressarcido. Por que eu sempre gosto de dar o exemplo da entidade de previdência? Porque é uma ilusão de que quem tem bastante dinheiro impressa são sempre os ricos que não vão ter nenhum impacto no seu patrimônio se não receberem o recurso. Mas e se for um fundo de pensão, se for uma entidade de previdência? Ela tem um compromisso com as famílias que são cobertas por ela, que estão contando com aquele recurso para poderem usufruir das suas aposentadorias e pensões. Então não é bem assim, simplesmente pode não devolver, que não vai ter um impacto nenhum na vida das pessoas que dependem desse recurso que é administrado pelo agente superavitário. O mundo real ele é um pouco mais complexo do que às vezes essas figuras que são criadas, né? As imagens que são criadas, de que você tem um banqueiro malvado, que se não pagar o banqueiro malvado, nada vai acontecer, né? Não vai ter consequência nenhuma sobre ninguém na sociedade, né? No máximo sobre o banqueiro. Então o mundo real é um pouco mais complexo nesse aspecto. E o sistema financeiro, né, trabalha oferecendo um conjunto de regras para que esse processo de trocar recurso entre essas pessoas possa ocorrer da forma mais segura e transparente possível. E que se acontecer alguma coisa, que alguém deu causa ou que foi sem querer, você tenha formas de proteger as partes envolvidas, mais umas, né, menos outras, mas todas as partes envolvidas estarão protegidas, né? Nesse exemplo que eu dei da comunidade, os comerciantes e o funcionário público, lá o delegado, o médico, o dentista da cidade, vão receber o seu recurso de volta, afinal de contas o recurso é deles. As famílias, infelizmente, não vão ter renda, né, porque não tiveram o produto para poder vender no mercado, mas não vão perder a sua casa, não vão perder o seu terreno onde eles plantam, né, por exemplo, para poder quitar a dívida para aqueles que emprestaram, se tiverem feito algum tipo de seguro, algum tipo de cobertura. Então, é nesse sentido que o sistema financeiro funciona. E para que isso ocorra da forma mais segura e transparente possível, você tem um conjunto de instituições, um grupo de instituições responsável por escrever as regras, né, um grupo que vai definir o que pode, o que não pode ser feito e quais são os limites que isso pode ter feito, além de instituições que fiscalizam a execução nas diferentes partes do mercado financeiro, mercado de renda fixa, mercado de ações de renda variável, fundos de investimento, para que as instituições ajam de acordo com as regras que foram definidas por esse grupo, né, de instituições que escreveu as regras, e na outra parte eu vou ter o grupo de instituições que de fato faz a execução ali da intermediação financeira. E a gente conhece, de forma simplificada, como bancos, né? Mas isso vai muito além. Vou falar disso na próxima aula.